Dedinho de Prosa está de volta entrevistando o escritor. Aliás, ele é muita coisa, viu? Se eu for dizer que o que ele é de novo, a gente vai... É um bloco inteiro. Sérgio Queiroz, e ele é pastor evangélico e citou aqui 2 santos. Aí eu me senti no dever de provocá-lo. O senhor acredita em santo? Por que não? Santos são homens da história. Nós não podemos negar, por exemplo, que até o século XVI a igreja era única, praticamente, né? Então, a nossa tradição, ela remonta a Jerusalém, depois a toda a tradição dos apóstolos, dos pais apostólicos, dos pais da igreja, dentre eles Santo Agostinho, que é um dos grandes filósofos da humanidade, e São Tomás. Eu acredito em santo no sentido de que eles foram homens não perfeitos, mas foram expoentes não só do pensamento, mas da praxis cristã e que devem ser respeitados e tidos em alta conta. O senhor é pastor do púlpito, da pompa, do discurso, ou o senhor é daquele que vai para a favela, vai sentir a dor do próximo, tentar ajudá-lo? Qual é o seu estilo? Eu acho que o discurso e a praxis, eles devem andar juntos, né? Muitas vezes o ativismo social, ele nos tira a capacidade de refletir. E aí nós nos tornamos meros ativistas e às vezes não sabemos porque estamos fazendo o que estamos fazendo. Já o púlpito, ele nos torna muitas vezes frios com relação ao que se passa fora dos 4 cantos da igreja. Eu acho que a medida do sucesso na vida de qualquer cristão, de um pastor, de um padre, de um diácono, de um ministro de Eucaristia, ou de quem quer que seja, entender que a vida cristã é esse amálgama entre uma reflexão centrada nas Escrituras e uma praxis centrada nas ruas. E se Jesus voltasse hoje, o senhor acredita que volta, se ele voltasse hoje, olhasse assim, as igrejas, os pastores, o que é que ele diria? Eu acho que a grande maioria ele expulsava do templo, como fez lá em Jerusalém, né? No chicote. É o que a gente tem visto hoje em dia, né? A gente assiste uma vergonha nacional que estão tornando o evangelho, né? Vendendo o evangelho. É interessante que eu digo muito assim que a reforma protestante aconteceu no século XVI por causa da venda de indulgências dentro da igreja católica, verdade, o que não existe mais. E o que eu digo hoje é o seguinte, hoje quem vende indulgência são os evangélicos, né? Porque os caras estão vendendo terreno no céu, estão vendendo bênção de Deus, você me dê esse dinheiro aqui, Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer aquilo. Então, eu creio que Deus tem estado muito triste com o quadro que a gente vê e certamente há um remanescente de homens e mulheres santos, gente que ama o próximo, que ama a Deus, mas haveria muita gente sendo expulsa dos templos. É verdade. Na sua concepção, no seu modo de ver o mundo, para onde é que a gente caminha? Qual é a importância da religião para se fazer um mundo melhor? Ou a religião está perdendo o sentido? Não, a questão é o seguinte, na modernidade ali, o renascentismo, o iluminismo, o positivismo científico tentaram trazer uma proposta de solução para o mundo a partir da ciência e a partir da evolução ética do ser humano. E o que é que a gente vê? Praticamente houve um sufocamento do pensamento religioso, a religião foi tirada da esfera pública e lançada para a esfera privada para que a ciência tomasse conta, para que a evolução do homem tomasse conta a despeito das amarras da religião. Mas aí houve uma grande crise, que é exatamente as 2 grandes guerras mundiais, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que o homem inteligente, emancipado da religião, conseguiu fazer o que fez e agir de maneira muito mais drástica do que se agiu no passado, se perguntou, que homem é esse que evolui sem Deus a partir do pensamento científico e filosófico e faz com o próprio homem o que eles fizeram? Então, é exatamente depois da Segunda Guerra Mundial que o homem entra que a humanidade entra nessa crise. A religião tinha sido enterrada, e a razão humana que queria emancipar o homem tornou-se vilã da própria natureza humana. Eu acho que a gente está vivendo em uma época havendo uma sobreposição, um overlap de um lado a decepção com o homem e do outro lado a decepção com a religião. Então é hora, eu creio, que a religião, não enquanto dogma, não enquanto teoria,
mas a religião que se torna prática, que toca na vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que abençoa a cidade como nós fazemos, e tentamos fazer na Cidade Viva, eu acho que desperta uma terceira via. Eu acho que a terceira via é exatamente isso, é entender que Deus tem respostas, mas essas respostas precisam ser dadas através de pessoas de carne e osso. Aí eu lhe pergunto o seguinte, esses pastores aos quais o senhor se referiu... E padres também, viu? Não, aí quando eu digo pastores, é padres, como todos, padres também, Tem. os pedófilos, aí entra tudo. Eu tenho uma visão crítica da minha igreja muito profunda, tranquilo. Aí eu queria lhe perguntar o seguinte, como é que se justifica tanta gente seguindo essas pessoas? Eu gosto de uma frase de Karl Marx, e que ele foi um grande crítico da religião, ele precisou talvez ser naquela época, né, tentando romper com o pensamento religioso. Ele disse que a religião é o ópio do povo. O ópio vem dos opiários, né, é uma substância psicoativa que causa torpez, que causa, enfim, alienação mental. E eu entendo que o poder do discurso em nome de Deus, ele pode ser uma bomba de efeito contrário na vida do incauto. Então, eu creio que muitas pessoas seguem, em primeiro lugar, porque tem um coração disposto a crer, e isso é muito bom, mas, por outro lado, tem uma mente muito pouco disposta a criticar. Então, crer e criticar são duas palavras que precisam entrar na vida da gente. O senhor fala agora de Marx. Não existe um conflito entre o marxismo e o cristianismo, não? Creio que sim, no ideário do seu chamado materialismo histórico, de entender que toda a existência humana, toda história, ela é lida, compreendida a partir da ideia da luta entre classes e da revolução, muitas vezes violenta. Eu creio que há um ponto, primeiro, um dos grandes erros para mim do marxismo é achar que todo mal é mal social. Eu creio que o mal não é só um mal social, o mal começa dentro da gente. Você chega, por exemplo, e eu estou acostumado com isso, você tira o cara da favela, você tira o cara do presídio, da condição, da escola, da casa, e muitos deles não querem trabalhar. Então, ali não há mais uma estrutura de opressão sobre aquele pobre, mas há uma estrutura pessoal interna que o oprime também. O erro do marxismo, para mim, é jogar toda a desculpa da problemática humana nas estruturas sociais. Eu creio que isso aí é uma convergência de forças, né? O pecado meu, o pecado que está dentro de mim, a minha preguiça, a minha intolerância, a minha mentira, a minha incapacidade de dizer sim ao trabalho, muitas vezes. E, por outro lado, são os males sociais, a opressão do pobre pelo rico, do inteligente sobre aquele que não tem educação. Eu acho que o problema do mundo é complexo. O marxismo, para mim, entra em confronto com o cristianismo quando, primeiro, ele acha que toda a solução do mundo vem do homem. Vem do homem que é bom por natureza. Não, o homem não é bom por natureza. O homem é mau por natureza e é porque ele é mau por natureza que ele transforma... o homem é mau por natureza, é? Eu creio que sim. Nesse ponto, eu sou robesiano. Eu sempre achei que Jesus Cristo foi o primeiro comunista que o mundo viu. O senhor não acha, não tem uma semelhança muito grande, não? Aí eu ele entro era no lado... pelo pobre, o mais fraco. Aí eu entro no sentido do lado bom do marxismo, né? Que é exatamente ter colocado em um mundo extremamente materialista, no sentido do individualismo, da posse, do lucro, da usura, a ideia da solidariedade. Eu acho o seguinte, que nenhum sistema político é completo. Marx, poucos sabem, mas ele tem uma tradição judaica, né? Marx era judeu e não há no mundo, sob o ponto de vista de teologia real, não o que fizeram da teologia, um sistema religioso mais que buscasse mais a justiça e a briga contra a luta contra a opressão. Eu falo sobre isso, Neemias lutou contra a opressão dentro de Israel, é um dos capítulos do livro, do que a tradição judaico-cristã. É dela que vem a solidariedade, é dela que vem hospital, é dela que vem universidade. Pouca gente esquece disso. Pouca gente lembra disso, ou melhor. O senhor notoriamente é uma pessoa que leu muito preparado, escritor e tal. E eu quero lhe perguntar o seguinte, como é que o senhor administra o eterno conflito da fé e a razão, quando se choca uma coisa com a outra, ou o senhor não tem esse tipo de conflito? Mas o senhor vai responder daqui a pouco, porque a gente vai fazer um breve intervalo e volta já, inclusive, para falar mais sobre esse livro.